Olá, sejam bem-vindos, amados, para mais uma live. Já peço a vocês que compartilhem com seus contatos, pelo menos 10 contatos, e dessa forma você vai estar semeando transformação, libertação, salvação para aqueles que você ama. Seja bem-vinda, Silvia de Camaragibe. Quem estiver entrando já vai compartilhando pelo menos 10 contatos do seu Instagram. Enquanto isso, eu recomendo aqui os meus livros. Seja bem-vinda, Keila. Seja bem-vindos. Vasculhando as profundezas do seu coração. Seja bem-vinda, Eunice. Livres na vinda do Senhor. Livres na vinda do Senhor em inglês. Destronando o bezerro de ouro e a reforma do espírito. Ainda tem o devocional 31 dias para transformar sua vida e o Paternidade Restaurada, manifestando o caráter de Deus. O Paternidade chega semana que vem e o devocional até dezembro. Então, o devocional hoje eu não tenho, mas todos os outros 5, se você ainda não leu, se você ainda não comprou, não deixa para depois. Você, às vezes, está procurando uma saída, uma solução, uma mudança de vida e fica procrastinando de se posicionar em pegar informações e conteúdos para essa transformação. Não deixa para o ano que vem, não deixa para depois. Não fique se apoiando em coisas que você já tentou e já viu que não funciona. Está na hora de você se posicionar de forma radical e começar a fazer uma vida diferente, uma mudança diferente, um compromisso verdadeiro com Deus, um posicionamento em deixar o seu passado para trás e fazer uma vida diferente. Então, cada um que está assistindo aqui, manda para 10 contatos agora no Instagram, pelo menos. Convida as pessoas, porque dessa forma você vai estar demonstrando amor, quando você, de alguma forma, se move para que outras pessoas sejam beneficiadas por algo, você está tendo aí uma ação de amor. Então vamos lá, vamos começar. Deus, ele reconstrói a sua vida a partir da verdade, não do trauma. Quem assistiu ontem, escreve aqui. Eu assisti, eu estava, e vamos aqui interagindo através dos seus comentários. Deus, ele não vai trabalhar a sua vida a partir do seu trauma, ele não vai mudar a sua vida enfatizando o seu trauma, a sua rejeição, o seu sentimento de abandono, a sua mentalidade de escassez. Deus, ele não vai trabalhar em cima disso. Ele sempre vai trabalhar em cima da verdade. E por que muitas vezes eu lembro das coisas traumáticas da minha vida ou daquilo que está errado para que eu possa ser transformado? Porque a transformação, ela vem através de uma substituição. Então vamos lá. Tudo que eu tenho lido que tem a ver com a mente, seja na psicanálise, tem um livro que eu estou lendo, recomendo, chama Psicocibernética, mas depois eu falo nos comentários aqui, eu deixo depois na postagem da live o nome do livro e o autor. E mesmo nas minhas leituras relacionadas à mente humana, que é a psique, né? Por isso psicologia, psiquiatria, psicanálise, porque lida com a alma e com a mente do homem, todas elas confirmam o que já está escrito na Bíblia. A Bíblia fala sobre renovação da mente. Quando você lê Provérbios, olha, já vou deixar algumas chaves para você aqui. Se você já quer uma mudança imediata na sua vida, começa a ler Provérbios todos os dias. São 31 capítulos, você lê um capítulo por dia. Hoje, por exemplo, é o dia 4, você abre lá Provérbios 4 e lê. Amanhã, Provérbios 5. Quando acabar, você começa de novo. E isso você faz o ano todo. Isso vai fazer uma renovação de sua mente. Lá em Provérbios tem a mentalidade da sabedoria, a mentalidade da prosperidade, a mentalidade da riqueza. Então, você vai formar a verdade na sua mente através da leitura e meditação de Provérbios.
Se você verdadeiramente quer mudar de vida, você tem que pegar o que você aprende e colocar em prática. Eu, como pastor, tenho visto, vejo há muitos anos as pessoas viverem de forma errada, procrastinar de viver o que precisa ser vivido, e quando elas procuram o pastor, elas querem uma oração mágica que conserte todo o estrago feito por anos. Isso não acontece. Os milagres que Deus faz em nossa vida é para nos reposicionar a andar numa verdade. Então, eu fiz tudo errado até hoje financeiramente, a forma de viver, a forma de ofertar, a forma de generosidade, fiz tudo errado. Aí eu quero agora que Deus resolva o meu problema. Sim, Deus é capaz, por misericórdia, de me dar um milagre financeiro. Ele pode me dar um recurso hoje para eu pagar todas as minhas dívidas. Mas se eu não for transformado, se eu não posicionar em viver uma vida diferente, eu só vou repetir isso novamente. Daqui a uns anos eu vou estar na mesma condição. Então o problema para Deus não é fazer milagre. Deus faz milagre a qualquer momento pela fé. Não é nem por merecimento, é por fé. Mas, se eu não sou transformado, eu vou repetir o comportamento. E daqui a um tempo eu vou estar na mesma situação. Então, mais importante do que você receber um milagre é você se tornar um milagre, é você se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa posicionada, uma pessoa conhecedora da verdade, uma pessoa sedenta pela verdade. E esse é o nosso objetivo aqui. Então entenda, não foque nos seus traumas, nas suas dificuldades, foque, precisa ser reconstruído hoje. Então, mas é um outro fundamento. Então vamos lá, eu falei da ciência e da Bíblia, aí eu acabei falando de Provérbios, nós vamos voltar lá, no livro de psicocibernética. Tanto a ciência da psique quanto a Bíblia, ela mostra a mesma coisa. A lei, ela aponta o pecado. E quanto mais você olha para o pecado, ou quanto mais você acusa, ou você resiste ao pecado, mais forte ele se torna. Certo? Quando você vai para a ciência da psique, o que ela diz? Quanto mais você tenta resistir a um pensamento ruim ou a um comportamento ruim, mais forte ele se torna. A prova disso, o vício em pornografia, por exemplo. Quanto mais a pessoa luta contra, mais ela se afunda nesse pecado. Quanto mais a pessoa luta contra a droga, mais ela se afunda nesse pecado. Um período atrás, eu fiz um comentário num post de um rapaz que há anos luta contra as drogas, ele não consegue, mas ele dá muito testemunho em podcast de que é livre, e ele estava confessando que é mentira, porque ele não conseguiu parar, mas ele fica dizendo que parou, porque isso ele conseguiu muitos seguidores, começou a participar de muitos podcasts, ele estava se sentindo culpado por isso, e ele fez um vídeo confessando a mentira. E eu fiz um comentário, eu disse assim, Jesus é o único que liberta definitivamente. Então houve todo tipo de retaliação contra meu comentário, né? Mentira, alguns palavrões. E uma das pessoas disse assim, isso não é verdade porque eu fui liberto das drogas e eu não fui através de Jesus. Veja só, a liberdade através de Cristo, ela te coloca numa posição em que você pode lidar com aquilo sem que aquilo te domine. Muitas pessoas que saem das drogas e têm recaídas é porque elas foram libertas usando uma força de vontade, usando um método psicológico. Então, se ela vê aquela droga e ela estiver passando por um momento ali de dificuldade, de gatilho, porque o gatilho é aquilo que te aprisiona na coisa, ela cai. Então ela não foi liberta. A pessoa liberta, ela não tem mais gatilho com aquilo. Ela não tem mais algo que desencadeia uma reação com aquilo. E isso só quem pode fornecer é Jesus Cristo. Então, as pessoas que dizem que foram libertas de outras formas, eu acredito sim que elas estão ali temporariamente. Quando eu digo temporariamente, é porque elas podem a qualquer momento cair por
uma circunstância vivida ou por uma exposição àquele pecado, não pecado, mas a droga, né, em si, porque ela ainda está presa porque na verdade todos os vícios e compulsões eles são reações a traumas. Por exemplo, compulsão alimentar geralmente é por uma consciência de abandono da infância. Compulsão por drogas, geralmente rejeição. Compulsão por compras, geralmente por repressão na infância. Então, é algo que a gente precisa explicar com muito mais detalhes. O alvo aqui, essa live, não é sobre isso, mas é só para você entender. As coisas, para serem curadas, elas precisam ser resolvidas na raiz. Então, você não vai parar de comprar por uma compulsão só porque você decidiu não mais comprar. Você pode conseguir por uma força de vontade, mas você não é livre daquilo. A todo momento você vai estar lidando com aquela sensação, com aquela compulsão, e você vai a todo momento lidar com gatilhos. Então, por isso que eu coloquei no comentário lá do vídeo do rapaz que somente Jesus liberta definitivamente. Ou seja, não tem mais gatilho, não tem mais compulsão, não tem mais aquele desespero em meio a circunstâncias que me levam àquele trauma. A minha mente vai lá naquele trauma e traz uma reação descontrolada da minha parte. Então, o que a gente quer é reconstruir em cima de uma verdade. É uma substituição, não é uma transformação. Eu sempre falo sobre transformação, mas essa transformação é através de uma destruição de uma imagem errada ou de uma ideia errada sobre algo e uma construção verdadeira sobre essa mesma circunstância. Vamos dar um exemplo. Talvez você cresceu num ambiente onde a sua mente absorveu, através daquilo que você viveu, da circunstância, e você não se sentir amado, ou se sentir rejeitado, ou se sentir abandonado, por um trauma específico ou por um contexto de um período. Quando você entende que você é amado incondicionalmente, de forma profunda, tão profunda que você não consegue nem compreender por Jesus, a substituição da verdade é que te cura, que te dá uma nova visão dessa verdade e você começa a viver uma vida diferente. Então as pessoas elas estão enxugando gelo com certas técnicas e estratégias de mudança de vida. Por quê? Porque elas não se tornam novas pessoas. Elas se tornam pessoas, como que eu posso dizer? Quando você faz um remendo, né? Não é algo novo, você vai lá e costura, fica uma coisa remendada. Então, sempre que você quiser ser transformado de forma definitiva, você precisa entender que a verdade precisa ser colocada no lugar da mentira. A verdade é que você é amado incondicionalmente por Jesus. A prova desse amor foi mostrado lá na cruz. Então, é como se eu não preciso que Deus prove, porque Ele já provou quando Ele matou o Filho dele na cruz, por nós, por amor a nós, para nos salvar, para nos libertar. E quando essa verdade é substituída por uma ideia que eu tinha na minha mente de que eu não sou amado, a minha vida muda, meu comportamento muda. Porque quando aqui muda, o comportamento muda. Então, Deus ele não vai construir, ele não vai edificar em cima da sua dor. O que ele vai fazer é construir uma verdade naquele lugar onde está a dor, para que a dor não exista mais, e naquele lugar exista a verdade que te transforma e que te faz viver uma vida plena. Por isso eu insisto tanto com vocês, para que vocês leiam a Bíblia, meditem na Bíblia, para que vocês leiam livros que edificam, como esses meus livros. Já faço os seus pedidos hoje, que eu envio para todo o Brasil, R$ 64,90, com frete incluso. Então, quando você começa a construir essa verdade na sua mente, isso começa a se expandir dentro da sua mente e, consequentemente, os seus comportamentos são transformados sem que você perceba.
Esse é o objetivo. Então, quem tem a Bíblia aí, ou quem não tem, anote, tem um papelzinho aí com uma caneta, anote. Salmo 51, verso 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Então, o que seria um comportamento hoje para a sua vida, para que sua vida fosse diferente a partir de hoje? Primeira coisa, ou ao acordar, ou em um período do seu tempo que você tenha condições de parar um pouco, uma meia hora, uns 40 minutos, e você pegue ali a Bíblia e pegue um texto ou um livro que você esteja lendo de devocional. Esse livro aqui, ó, eu indico para quem está começando, que quer começar uma vida de mudança, ó, Livres na Vinda do Senhor. E quer começar uma vida de mudança, você pode ler uma página por dia enquanto você está lendo ali, você abre seu coração diante de Deus. Se eu perguntar para você aqui hoje, algo que não seja muito pessoal, você conversou com Deus hoje? Coloca aqui nos comentários, o que você falou para Ele hoje? Você só pediu para Ele te abençoar e para que tudo dê certo? Ou você se relaciona com Ele como um amigo íntimo? Alguém que você expõe verdadeiramente seu coração? Aquele que você expõe as suas dores, contando com que Ele venha com bálsamo, restaurar, fazer com que você conheça a alegria do Espírito, fazer com que você conheça esse novo nascimento em Jesus. Você conversou? Você falou algo com Ele hoje? Você parou meia hora, 15 minutos, 10 minutos e abriu seu coração com Deus e foi sincera ou sincero de verdade? O que é ser sincero? A gente tem uma tendência de querer ser santo para Deus, né? É Ele que nos torna santificados. Então eu preciso ser quem eu sou, sem máscara diante de Deus. Senhor, eu estou com raiva de fulano. Senhor, eu queria dar um soco na cara de tal pessoa. Senhor, meu coração está doendo, eu estou me sentindo ofendido. Senhor, eu não estou aguentando mais essa vida, porque... por quê? Então você tem que ter um diálogo. Por que você não está aguentando mais essa vida? Abre seu coração. Quais foram as suas decisões erradas que você reconhece que errou? Porque Deus, ele quer arrancar de você a culpa para que você siga em frente sem culpa. O importante da gente entender quando a gente erra não é a gente carregar culpa, é a gente poder receber o perdão de Cristo para poder agora caminhar mais leve, tomar decisões diferentes, posicionamentos diferentes. Então você pode fazer aí, se você quiser anotar, tem uma pergunta que você pode fazer para Deus e deixar Ele te tratar todos os dias, tá? Anote, e tudo que Deus falar com você, você anota. Você pode pegar um caderninho a partir de hoje e começar a anotar o que Deus te responder sobre essa pergunta que eu vou te falar aqui agora. Então você vai falar: Senhor, o que é verdade sobre mim que o trauma me fez esquecer? Senhor, o que é verdade sobre mim que o trauma me fez esquecer? Por exemplo, de repente você era uma pessoa alegre e algo de muito ruim aconteceu na sua vida. E aí você ficou frustrado, frustrada. Você ficou decepcionado. E a frustração, ela te empurra para um ressentimento, que consequentemente se torna uma amargura, que consequentemente se torna ingratidão, e a ingratidão se manifesta através de murmuração e reclamação. Aí você fala: por que eu reclamo tanto? Por que eu murmuro tanto? Mas aí quando você vai fazer lá a reconstituição, o que aconteceu foi uma grande frustração, uma grande indignação, ou com uma circunstância, ou com um período de vida, ou com alguém, e aquilo se transformou em amargura, consequentemente em ingratidão. Por que ingratidão? Como que a ingratidão ela se manifesta na nossa vida? Através de reclamação, de murmuração, de insatisfação. Então, quando você conversa com Deus, Ele vai expor o seu coração para você mesmo, a fim de que você seja curado, curada, seja tratado. Ele precisa abrir essa ferida, mas para que ela seja aberta, você precisa ir até Ele e se render e confiar que Ele vai
tocar ali naquele lugar e que você vai receber aquela cura. Então, hoje eu recomendo para você. Para quem entrou depois, assista de novo, tem algumas recomendações aí para a transformação de sua vida, mas principalmente esse tempo com Deus, essa meia hora do seu dia, que você possa abrir verdadeiramente o seu coração. Então eu vou repetir a frase agora para quem entrou, vou passar para o ponto 2, tá? A frase é uma pergunta que você vai fazer para Deus diariamente e passar 20 minutos com Ele, para que Ele possa falar ao seu coração, e aquilo que Ele falar ao seu coração você vai anotando num caderninho, tá? A pergunta é: Senhor, o que é verdade sobre mim que o trauma me fez esquecer? Então, eu era uma pessoa alegre. Depois daquilo que aconteceu na minha vida, eu me tornei uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Ou eu era uma pessoa convicta, decidida, cheia de ousadia. E depois de tal coisa que aconteceu, porque Deus vai te mostrar a jornada até você chegar nesse ponto. Eu era uma pessoa próspera, generosa. Por que hoje eu sou uma pessoa fechada? Por que eu sou uma pessoa sem esperança? Por que eu sou uma pessoa com medo? O que gerou isso? Qual foi o trauma da minha vida que gerou isso? Porque Deus, Ele não quer enfatizar o trauma, mas Ele quer mostrar uma verdade para você que vai destruir aquele trauma e colocar essa verdade no lugar. A verdade de que você é amado, amada, que você tem a alegria do Senhor, que você tem a generosidade do Senhor, que você tem longanimidade, que você tem bondade, que você tem paciência, domínio próprio, que são frutos do Espírito, tá? Então, segundo ponto, para você que está anotando, a nova estrutura, ela nasce da obediência e não da performance. Ou seja, Deus, Ele não olha para o nosso desempenho, Ele não olha para a nossa performance, Ele olha para o quanto nós somos rendidos a Ele, o quanto nós confiamos nele, o quanto nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele ama. Quanto mais você reconhece que Deus te ama, mais você desfruta do amor dele, porque você recebe por fé. A confiança que você tem que Ele é um Pai amoroso faz com que você desfrute desse amor. Então, no passado, a gente não entendia isso e a gente a todo momento estava tentando provar o nosso valor para as pessoas. Você já passou por isso? Quem está assistindo aqui? Você já tentou provar o seu valor para alguém? Você já lutou com isso? Você já sofreu tentando provar para as pessoas o quanto você é importante? O quanto que você merece atenção? Você faz isso? Já fez isso? Escreve aqui nos comentários. Então agora Deus te chama para andar em propósito. Deus está te convidando para algo novo. Se você chegou aqui agora, não existe acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você chegou aqui agora é porque Deus está te convidando para uma vida nova, para uma vida diferente, para uma vida de propósito. Quanto tempo você passou da sua vida tentando provar para as pessoas a sua importância? Quanto tempo você passa até hoje, gastando toda a sua energia para provar para as pessoas que você tem importância? Você está querendo ganhar o amor das pessoas pelo seu desempenho? Você está querendo ganhar a validação e a aprovação das pessoas pelo quanto você faz, pelo quanto você é bom ou boa naquilo que você faz? Isso talvez esteja te consumindo, porque Deus já nos aprovou incondicionalmente. O nosso desempenho não é para provar ou para ser validado, o nosso desempenho é porque somos realizados no Senhor. Então eu vou falar para você agora, olha, se você ainda não pegou um papel, eu ainda vou te dar um tempinho para você pegar, para você não perder essas anotações que vão te ajudar a você se reposicionar aí durante a semana, tá? Então quem não está com o papel ainda, pega. Se você não está conseguindo acompanhar, a live vai ficar no feed do perfil, depois você assiste e faz as suas anotações. Então vamos lá. Escolha uma área onde você tem buscado aprovação. Você anotar aí. Escolha uma área onde você tem buscado aprovação. E substitua isso por uma obediência simples. O que seria essa obediência simples? Vou dar aqui para você o exemplo, para simplificar. Em vez de querer agradar, você apenas cumpre o que precisa ser cumprido. Vou dar um exemplo. Muitas das coisas que a gente faz pelas pessoas,
a gente espera uma correspondência. A gente às vezes espera que a pessoa seja grata, a gente espera que a pessoa nos elogie, a gente espera que a pessoa nos reconheça. E eu vou falar uma coisa aqui para você, não é para você se sentir diminuído, mas é para você se sentir liberto, é para que isso te liberte. Necessidade de reconhecimento é o que nos aprisiona na dor. Você precisar do reconhecimento das pessoas por aquilo que você faz é o que consome o coração, é o que nos coloca numa prisão de uma necessidade de aprovação, uma necessidade de que as pessoas a todo momento reconheçam o que a gente faz. E a gente precisa ser livre disso. Então, quando você faz por amor, por quem você é, por exemplo, se você é uma pessoa generosa, você tem ações de generosidade por ser generosa e não pelo que as pessoas vão te reconhecer. Então, se você faz algo por alguém, essa pessoa não te agradece, ela não reconhece que você fez, e isso te deixa mal, você está aprisionado na aprovação das pessoas. Então, você não é generoso. Você faz por aprovação. E talvez seja isso que esteja aprisionando a sua vida, fazendo você sofrer. Muitas esposas sofrem porque os maridos não reconhecem o quanto elas se empenham por eles. Mas como é que elas devem fazer para ser livre e viver uma vida livre de servir o marido por amor e não por reconhecimento? Quando elas entenderem que eu faço aquilo que eu sou. Se eu amo, eu faço por amor. Se eu sou generoso, eu faço por generosidade. Mas se eu faço por carência, querendo aprovação, então não é amor. Se eu dou querendo reconhecimento, então não é generosidade, é carência. Carência de reconhecimento, carência de validação, carência de aprovação. E quantos de nós têm vivido nesse tipo de performance? Desempenho por validação. Vamos ser livres disso hoje. Você que está assistindo aí, vai enviando para os seus contatos aí, ó, no mínimo 10 pessoas, para elas virem assistir. Você pode ajudar hoje uma pessoa a mudar a vida dela. Então vamos para o ponto 3. A identidade autêntica, ela gera um impacto natural. Então, por exemplo, o que nós temos para oferecer para Jesus por tudo que ele faz por nós? Nada. Ele nos deu a vida, ele nos deu o ar que a gente respira, ele nos deu condição de ter o que a gente tem, porque deu condição da gente estudar, trabalhar. Tudo que nós temos foi dado. Só que Jesus ele não é carente. Então, ele pede que a gente creia nele, não para que ele se sinta suprido, mas para que ele possa dar mais, porque é pela fé que a gente recebe. Então, quando ele fala para você crer, ele está dizendo, olha, o meio de você receber o que eu já te dei é crendo. Mas ele é completo, e assim como ele é completo, ele deseja que a gente também seja. Então, eu não posso passar a minha vida esperando que as pessoas reconheçam o que eu faço. Eu não posso esperar que as pessoas, a todo momento, me preencham a minha carência, a minha necessidade emocional, através do que eu faço. Eu falei aqui sobre as esposas, com isso eu não estou dizendo que é correto um comportamento do marido que não reconhece, que não valida a esposa, mas muitas mulheres casaram com homens que ainda não entendem a verdade de Deus, que não entendem a responsabilidade que eles têm como marido, e até que eles entendam, para que você consiga viver nesse contexto e viver de forma plena, experimentando a alegria do Senhor, é importante que você entenda que você não pode depender da validação do seu marido. Você precisa da validação que já foi dada, que está em Cristo Jesus. Então, a identidade autêntica, o que é autêntico? É algo que é verdadeiro, é algo que é original. Essa identidade que Deus te deu, desde o ventre da sua mãe, é quem você é na essência. E Deus quer manifestar essa verdade através de sua vida. De que você é uma pessoa completa, você é uma pessoa plena, você é uma pessoa amada,
Você não depende de nada exterior, você não depende de validação, de aprovação, de aplausos, de elogios, porque você se realiza no Senhor. Então, muita gente vai tentar mostrar para você que é realizado, mas a pessoa está sempre dependente de alguma coisa. A pessoa, às vezes, ela se realiza no trabalho, às vezes ela se realiza nos filhos, às vezes ela se realiza no marido, às vezes ela se realiza na casa que ela tem. Mas por que isso não é a verdade? Porque se você tirar a casa dela, será que ela vai continuar feliz e alegre e realizada? Porque quantas pessoas perderam seus filhos? Ou seja, os filhos morreram antes dos pais. E essa pessoa nunca mais se recuperou. Porque toda a alegria da vida dela estava fundamentada numa pessoa. E Jesus, ele quer que a gente seja pleno, para que a gente possa amar incondicionalmente, sem cadeias emocionais. Porque a frustração destrói a nossa vida. Quando você se frustra, por que o homem se frustra? Porque ele coloca toda a expectativa nos lugares errados. Porque ele coloca expectativa em coisas, expectativas em pessoas. E por isso eles não conseguem ter vida plena. Então, quando você vive a partir de quem é em Deus, quem você é em Deus? Faz essa pergunta aí, coloca nas suas anotações. Quem eu sou em Deus? Faça essa pergunta para Deus. O fruto vem sem esforço. Quando você entende quem você é em Deus, o fruto vem sem esforço. Que fruto é esse? Paz, convicção, certeza, domínio próprio, bondade, generosidade, paciência. Tudo isso vem por efeito de gravidade, porque você está ligado na videira. A sua fé, a sua confiança está toda apoiada em Jesus. Então a influência se torna consequência, não meta. Por isso que pessoas cheias dessa plenitude, dessa alegria no Senhor, elas têm tanto impacto na vida do outro. A influência, porque Jesus, ele quer nos tornar influentes, não famosos. Influentes é o impacto que a verdade da sua vida gera na vida do outro, para que ele seja livre também, para que essa pessoa também receba daquilo que você recebeu. Então Deus, ele te dá influência quando ele te liberta das suas máscaras, quando ele te liberta das suas dores emocionais, quando ele te liberta das suas carências, aí você se torna uma pessoa de influência. E essa influência tem como objetivo impactar outras vidas, para que outros sejam salvos e transformados. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Quando você é uma pessoa autêntica, você vai levar muita pedrada, mas você também vai influenciar de forma benéfica a vida de muitas pessoas. E esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Então, a aplicação, anota no seu caderninho. Pare de tentar ser luz. Pare de tentar ser luz. Apenas viva conectado à fonte. Eu dei várias chaves para vocês aqui na live de como viver conectado à fonte. A prioridade do seu dia, eu escuto muitas pessoas que eu pastoreio, que eu dou aula. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para... Se você não tem Deus por prioridade na sua vida, provavelmente você vai continuar vivendo a vida que talvez você já esteja vivendo. Uma vida sem propósito, uma vida sem sentido e uma vida de correria. Então, se você não priorizar, porque quando você prioriza Deus, ele organiza a sua vida. Mas se ele não é a prioridade, é você quem está organizando ela. E se ela está ruim, é porque você não está dando conta de organizar ela. Então entrega na mão de Deus, acorda mais cedo, passa tempo com Deus, conversa com Ele, abre seu coração, medita na palavra. Não é aquela coisa religiosa, eu preciso fazer para Deus me dar. Deus não vai dar nada, Ele já deu lá na cruz. Eu só preciso conhecer daquilo que já foi me dado. E as pessoas, elas acham que é uma ritualística. Eu vou ler a Bíblia para Deus me abençoar. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Não é assim que Deus faz. Deus matou o filho dele na cruz. Ele já te entregou tudo o que ele tinha para te entregar. Você só não toma posse, você só não desfruta disso, porque você não se relaciona com ele. É a mesma coisa que você ter um pai muito rico, muito rico, bilionário, trilionário, e você nem vai lá na casa dele, só que a riqueza está lá, em estar com ele, desfrutar daquilo que está lá disponível. Mas você não vai, você não tem tempo.
você não tem tempo para desfrutar, você não tem tempo para receber do que Ele quer te dar, porque você está com sempre outras prioridades. Então essa correria da vida, o diabo gosta de distrair as pessoas, dando muita carga de trabalho para elas, porque enquanto elas estão correndo atrás do vento, elas não param para desfrutar daquilo que Deus é e o que Ele quer nos compartilhar através do seu Filho Jesus. Então pare de tentar ser luz e apenas viva conectado à fonte. Então vamos lá, faça algo pequeno hoje, pequeno, que expresse o caráter de Cristo. O que pode ser? Uma palavra, uma atitude ou um perdão. Hoje você pode perdoar alguém ou pedir perdão para alguém. Mas não tenho quem perdoar e nem tenho quem pedir perdão. Então você pode enviar uma palavra para alguém. Hoje você pode pegar esse vídeo aqui, por exemplo, que pode mudar a vida de alguém, e você pode mandar para, eu falei para mandar para 10, mas você pode mandar para 30, você pode mandar para 40. Eu vou colocar ele no YouTube. Se você quiser o link do YouTube, eu te dou. Você põe nos seus contatos do WhatsApp e manda para 50 pessoas. Começa a ser um propagador de liberdade do Espírito. Começa a ser um propagador da mensagem de Jesus. E você vai ver como que a sua vida vai mudar. Então eu vou deixar uma frase para você aí anotar no seu papelzinho, no seu caderno. Deus não quer te devolver a antiga versão. Ele está revelando a versão original, aquilo que Ele te criou para ser, desde o ventre da sua mãe. Reconstruir é deixar o Espírito Santo habitar onde antes havia dor, uma dor que te controlava, uma dor que mandava na sua vida. E hoje Deus quer fazer essa mudança em você. Coloque aqui, eu creio, coloque nos comentários, mande para pelo menos 10 pessoas. Tem pessoas que você manda agora, elas não vão conseguir ver agora, elas estão almoçando, estão trabalhando, mas não deixe de enviar, porque em algum momento o Espírito Santo vai levar essa mensagem para alguém que precisa ouvir naquele exato momento que Deus quer que essa pessoa ouça e que ela vai estar com o coração para receber. Então vamos começar a pegar as lives e fazer chover palavra para todos os nossos contatos, porque Deus nos chamou para isso. Essa semana passada, eu estava falando com a minha família, né, que eu falei assim, eu já vivi metade da vida comum humana, né, da média aí, então eu já fiz muita coisa certa, muita coisa errada, já desfrutei de coisas boas, já, né, coisas ruins, e eu sou muito satisfeito. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria satisfeito. Mas, se Deus ainda quer que eu permaneça aqui na Terra, tem que ser por um propósito. E eu acredito que é o propósito de lançar a palavra em outros corações. Porque eu não tenho hoje ambições humanas, coisas que eu queira conquistar para me realizar. E eu sei que eu ainda vou viver muita coisa, mas se eu estou aqui na Terra ainda, Deus ainda não me levou, é porque Ele quer que aquilo que Ele fez na minha vida, outras pessoas conheçam a Ele através dessa obra que Ele fez. Então, a mesma coisa para você. Compartilha. Se você não é um pregador da palavra, pegue essa palavra de quem está pregando. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe o máximo. Pega de ontem, manda para outras pessoas. Pega contato de gente que você não conhece. Manda para quem você não conhece. Vai que cai num coração de uma pessoa lá que estava pedindo a Deus agora uma resposta. E isso pode mudar a vida dessa pessoa. Então eu vou fazer uma oração aqui para vocês. E amanhã a gente está de volta. Tá bom? Curta esse vídeo, comente, reposte, nos ajude. Eu não queria mais trabalhar com Instagram, mas eu fui convencido por pessoas, e eu creio que veio de Deus, de utilizar essa ferramenta como um propagador da palavra. Então, vou usar da melhor forma para que outros sejam alcançados pela verdade. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, pelos corações que o Senhor abriu e ainda vai abrir para que essa semente seja plantada. Que cada pessoa aqui também receba a sua recompensa
por essa plantação, porque a palavra é semente, que elas possam compartilhar com outros e elas possam colher desse fruto também na vida delas, que elas sejam livres de toda a mentalidade de dor, de toda a limitação, do que elas estejam passando agora, que o Senhor possa fazer um milagre, seja ele financeiro, seja ele algo que essa pessoa espera muito e isso tem angustiado ela, que o Senhor possa fazer transformação nos maridos, transformação nas esposas, nos filhos, que o Senhor possa encaminhar as famílias para o seu projeto, para o seu plano para eles, que o Senhor possa abrir essas mentes, quebrar toda a fortaleza, todas as barreiras que impedem essas pessoas de enxergar aquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, se há alguém assistindo agora com qualquer enfermidade, que essa enfermidade saia agora em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por essas curas, porque o nome do Senhor é poderoso, está acima de todo nome, e o Senhor já levou sobre si toda doença e enfermidade, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós te agradecemos pelos sinais, maravilhas, libertações, curas e transformações, milagres financeiros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então até amanhã, e Deus abençoe a terça-feira de vocês.